Esse vídeo tem como objetivo mostrar a vocês a montagem do itinerário da coleta da avaliação. Então, primeiro logicamente, você tem que ter setores da avaliação manual, tá? Então, eu criei aqui alguns setores, logicamente que não são setores reais, apenas um demo. Eu criei alguns setores, tá? De segunda a sábado. Coloquei uma sigla qualquer, no caso eu chamei de SSB, de segunda a sábado. Criei aqui alguns setores da avaliação manual de quarta e alguns setores da avaliação de terça, tá? Então eu criei dessa forma apenas para facilitar o demo e também para o vídeo não ficar muito longo. Muito bem, vamos chamar o sistema JSVC que criou esses setores, tá? Então está aqui, setores de avaliação manual, tá? Eu vou aqui mostrar a lista dele, tá? Então eu tenho essa lista aqui de 44 setores. Então eu tenho todos os setores aqui de quarta, tá? Que são esses, tá? Tem os setores de segunda a sábado, né? E tem os setores de terça. Então, o que você tem que fazer? Quando você cria os setores de avaliação manual, como já disse em outros vídeos, né, em vários vídeos, você tem que lançar textos da frequência, do turno, tá? E o dia da semana, tá? E o próprio código do setor. Então, logicamente que você vem aqui, como já demonstrado, tá? Você vem aqui, segura, né, para fazer o multi-select, e você lança aqui informações, tá? Qual é a frequência, o turno, o dia da semana. Lançado isso, né, você já tem todas as informações referente a cada conjunto de setores, tá? Muito bem. Feito isso, o que o sistema o que você deve fazer, né? Você cria aqui os polígonos de contorno, tá? E você dessa forma, esses polígonos, você tem todas as informações. Então vamos lá. Vem aqui, ó, setor de avaliação, o sistema cria automaticamente setores, tá? Esses contornos. Então tem todo aqui o código do setor, você tem aqui a frequência, você tem um turno e você tem o dia da semana. Aqui tem, dá para você entender bem isso, ó. Toda quarta, de segunda a sábado, tá? Esses são os textos que eu acabei de lançar. Muito bem. Feito isso, o que você deve fazer, tá? Vamos sair daqui do MapTitude, só para entrar novamente, para mostrar um outro conjunto de informações, tá? Muito bem. Então, você deve criar uma pasta, logicamente, para você se organizar, o plano da coleta da avaliação, tá? Você vai montar uma pasta, tá? Veja bem, aquela avaliação manual, estão todas as informações aqui, tá? Agora, você vai copiar essas informações e criar novas pastas. Então, logicamente, que é um outro plano, chamado plano da coleta de avaliação. Então, você tem uma pasta chamada diária, onde você vai ter as mesmas pastas, tá? Você vai ter uma pasta chamada quarta e outra terça, tá? Então, por quê? Porque essa diária é de segunda a sábado. Essa aqui é somente na terça e é somente na quarta. Então, nós vamos criar um itinerário aqui, tá? Somente da diária. Um outro itinerário aqui, que seria a de segunda e terça, tá? Porque é diária, então se é diária, então tem terça também. E quarta-feira, a diária mais quarta. Muito bem, vamos verificar como ficou isso, tá? Vamos abrir o mapa aqui. O mapa de plano da coleta da avaliação, a diária, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Para ficar mais fácil, tá? Para o vídeo não se prolongar muito. O que eu fiz? Eu peguei o layer de polígonos que eu gerei na avaliação manual, vim aqui no Wizard, né? Todos os softwares GIS têm isso, tá? O MapTitude também tem, tá? E criei um mapa temático do campo dia da semana. Por que dia da semana? Porque dia da semana eu lancei aqui, ó, eu lancei toda quarta e de segunda a sábado e terça-feira, tá? Então, com esse mapa temático, o que o MapTitude fez? Ele criou aqui a diária, que é de segunda a sábado, tá? Vamos lá criar aqui a legenda para você enxergar melhor. Tá, quarta-feira é verde, tá? E terça-feira seria esse vermelho aqui, tá? Muito bem. Ou laranja escuro, né? Não dá para ver direito aqui, mas acredito que seja um vermelho. Muito bem.
O que que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer, então, o itinerário da diária, que é, na verdade, de segunda-feira. Então, esse daqui é segunda-feira, esse também é terça, esse é quarta, é quinta, sempre tenho essa rota aqui de segunda a sábado. Mas eu tenho, quando chegar na terça, eu tenho que criar um novo itinerário que, além desse, agregado a esse, que no caso seria terça. E quando chegar na quarta, é o mesmo itinerário, só que eu tenho que agregar a quarta nesse. Muito bem, então o que eu faço? Eu faço somente o primeiro, tá? Como eu faço esse itinerário? Como eu já fiz em outros vídeos, só para relembrar, você chama o coleta, tá? Eu tenho aqui, ó, no semiautomático, tá? Com esse botão aqui, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, só para ficar claro. Como é que eu rodei, como é que eu fiz esse itinerário que está em azul aqui? Então o que que eu fiz? Eu fui escolhendo aqui a partir do 1, eu passei para as ruas principais, tá? E terminei aqui. Aí mandei roteirizar através desse botão e ele fez essa rota. Vamos supor que o usuário deseja uma rota um pouco diferente. Vamos supor entre o 9 e o 10, ele gostaria de passar por aqui também. Então é só colocar aqui, por exemplo, o 9 e esse botão complementar, vamos supor, quero passar por aqui, ó, exemplo, tá? Então, esse seria 10, seria 11. Então, se eu roteirizar de novo, tá? O que acontece? Eu já tenho uma nova rota, tá? Mas não é o caso que eu quero isso. Muito bem. Vamos lá. Tá? Então, eu já tenho aqui a diária. Muito bem. Vou sair daqui, tá? E vou chamar agora terça. Tá? Terça-feira. Terça-feira. Muito bem. O que que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte. Como essa rota aqui, ela já existe, tá? Lembrando que esse azul eu rodo quando todos os assinalamentos estiver pronto. Então, normalmente eu jogo fora esse azul, tá? E rodo de novo para poder pegar a sequência correta aqui, tá? Aqui eu já estou demonstrando a rota gerada, o itinerário gerado, para o vídeo ficar muito longo. Tá? Quando chegar na quarta eu vou gerar novamente, vocês vão perceber isso. Então o que eu fiz aqui? Apenas eu dei continuidade aqui, ó. Tem o 53, vamos dar um zoom aqui, ó. A sequência 53 aqui, ó. 53. Então o que eu fiz? Apenas dei continuidade nessa área, porque essa área é a terça-feira, tá? E mandei rodar de novo. Então, eu garanti. O que eu estou garantindo? A sequência da diária mais a terça. Muito bem. Vamos fazer agora a quarta. Tá? Vamos chamar a quarta. A quarta eu vou fazer para vocês aqui. Tá? Ó, a quarta eu não gerei ainda. É assim que o mapa ficou quando eu copiei para terça e para quarta. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui. Tá? Vamos pôr a legenda só para a gente não se perder. Tá? Que eu posso ter quarta, quinta, sexta, né? Sábado. Então, ó, quarta é esse verde aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui no 1, tá? Eu estou no 1 e termino aqui. Como eu estou no 7, é do 7 que eu tenho que agregar toda essa área, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui no semiautomático, tá? Vocês já aprenderam isso no outro vídeo. Eu coloco 7 e aqui o botão complementar. Eu vou colocar de uma forma rápida, só para não demorar muito esse vídeo. Então vamos colocar aqui, ó, o 8, ó, isso aqui já virou 9, tá vendo? Ó, vem aqui, ó, vem aqui, venho para cá, tá, ó. Eu posso vir para cá, tá? Depois eu posso vir para cá. Tô fazendo um zigue-zague aqui, ó. Vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, tá? Vamos supor que eu venha para cá, daqui eu venho. Tá? E subo aqui e termino. Tá? Então, veja bem. Então aqui ficou fácil, porque eu peguei do 7 e vim para cá. Ó, do 24, ele veio para cá. Tá? Do 5. Então eu estou garantindo depois que a diária seja dessa forma. Muito bem. Vamos rodar isso. Tá? Então o que eu faço? Eu venho, ó, faço aquela área, delimitando. É como se fosse uma cerca eletrônica. Tá? Por isso que eu não fiz a terça-feira, porque ele pode demorar muito, tá?
Olha lá, manda rodar, tá? Então demora muito isso, principalmente nessa máquina que é um i5. Se fosse no i7 seria mais rápido, tá? Enquanto vai fazendo a rota aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Vamos supor que vocês desejam que, por exemplo, que quando eu estou fazendo, se esse setor aqui, né, se terça-feira tivesse colado aqui, tivesse aqui, quando eu estou fazendo aqui, ó, então eu não vou fazer nessa sequência, tá? Eu paro e começo do 25 a fazer essa área aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu tenho que seguir a diária também, entendeu? Então eu não posso fazer tudo isso. Eu não posso. A ideia é não mexer muito nessa sequência entre o 7 e o 25, tá? Tudo bem? Então eu faço tudo aqui. Quando chegar aqui, eu posso parar e continuar do 25 aqui e emendar com ele. É importante procurar sempre seguir a diária, a sequência da diária. Nesse caso ficou fácil, porque terça-feira ele está bem afastado, então eu venho para cá, termino tudo isso e volto para cá, tá? Então ficou fácil no caso, tá? Mas normalmente não é assim. Você pode ter uma quarta-feira, o polígonos da quarta-feira, eles podem estar aqui também. Se eles estiverem aqui, o que eu faço? Eu termino esse aqui, tá? E começo do 31, eu faria toda essa parte também de quarta-feira, tá? Então o que é importante? Sempre seguir ou agregar próximo à diária, tá? Então se eu tiver quinta, tiver sexta, tiver sábado, então eu sempre tenho que agregar a diária, tá? Então vamos aguardar esse processo, tá? Deixa ele terminar aqui, né? É sempre assim, né? Ou seja, eu faço a diária, que é todo dia, mas vou agregando a terça, vou agregando a quarta, vou agregando a quinta, vou agregando a sexta, e assim eu tenho mapas separados, que eu acho importante ter mapas separados, porque você tem que lançar o horário, você tem que imprimir, às vezes na escala de 1 para 15 mil, os mapas, tá? Criando PDFs, então você vai ter tudo separado, ó. Então ele está fazendo aqui, ó, a diária, ó, ele começou a diária, chegou aqui, ele entra aqui na terça, depois ele continua a diária, tá? Eu não vou sair daqui do final da diária para depois fazer a quarta-feira. Eu já pego a quarta-feira aqui e já emendo para terminar a rota da diária, tá? Vocês entenderam a lógica, né? Porque a coleta da varrição, eu particularmente não vejo muito isso, o usuário criar muito esse itinerário, tá? Não vejo isso com muita frequência, tá? Mas eu acredito que toda a coleta da varrição seja dessa forma, tá? Acredito nisso, ou seja, passando nas principais vias. Por quê? Porque o varredor ele deixa o saco em algum lugar aqui, mais ou menos pré-estabelecido para o caminhão poder passar. Tá? Eu não tenho todos os pontos onde tem o saco, tá? Eu não tenho tudo isso, tá? Então eu assumo que ele está passando nessas vias. Se eu tiver os pontos onde tem o saco, talvez ficaria mais fácil, mas é difícil você ter um ponto fixo, né? Muito difícil. Então você tem que passar por as ruas principais coletando esses sacos, tá? Mas tudo bem, então como eu não tenho, eu estou passando pelas principais, tá? Então se eu quiser refazer a rota, tá? Ou melhorar a rota, é só usar o botão complementar para isso, tá? Então vamos ver se ele termina logo esse itinerário. Mas eu acredito que vocês tenham entendido o objetivo desse vídeo, tá? Que é sempre montar o itinerário da diária igual para todos os dias, somente você vai agregando o dia da semana, né? Na segunda, na terça, tá? Vamos lá. Olha lá, terminou. Tá? Muito bem. Então, dessa forma, eu tenho. Agora, o que eu tenho? Eu tenho a diária, tá? Que é somente isso, tá? Eu tenho
a terça, que seria a mesma coisa, ó, a mesma coisa, tá? Mais a terça, tá? E tenho também a quarta, tá? Olha lá, a diária e mais a quarta, tá? Então, esse vídeo é para dar essa dica a vocês dessa montagem das pastas do itinerário de coleta, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem a coleta da varrição, ó, tá? A pasta da diária, tá? A pasta da terça e a pasta da quarta, tá? Então, você fazendo a diária, quando você fizer a diária, você já copia tudo isso para a quarta e também para a terça, tá? Assim você vai ter cópia dessa seleção aqui, ó, onde está em vermelho, ó, apenas está em vermelho. Aí manda rodar com isso agregado, tá?